Fala Esmeraldino, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais um vídeo no Mídia Esmeraldina, esse canal independente e 100% voltado para o Goiás Esporte Clube. Começando 2024 e hoje a gente vai falar da Copa São Paulo de Juniores de 2024, que é a competição de base mais importante do país e o Goiás vai disputar mais uma vez. Eu vou explicar por que essa copinha desse ano talvez seja uma das mais importantes para o Goiás e por que vale a pena que você, Esmeraldino, assista os jogos do Goiás nessa competição. A gente também vai falar do time, dos jogadores que vão jogar a Copa São Paulo nesse ano e também do grupo do Goiás, que eu particularmente achei um grupo complicado. A gente também vai falar sobre o trabalho do Eduardo Pinheiro como gestor de base do clube. Eu já tinha falado um pouco sobre isso em uns shorts que eu publiquei aqui no YouTube, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar com mais profundidade. Antes de tudo, vamos começar esse ano bem e eu já peço aqui para você se inscrever no canal do Mídia Esmeraldina, deixar o seu joinha aí embaixo, tá? Se você for novo aqui. Comenta aqui embaixo qual a sua expectativa para o Goiás nessa copinha. Você acha que o Goiás vai longe? Você acha que o Goiás pode brigar pelo título? Coloca aqui embaixo sua opinião que eu quero saber. Convido você também a seguir a gente nas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição e por lá você consegue acompanhar uma cobertura completa do Goiás que a gente está fazendo, principalmente no Twitter e no Instagram. Bom, vamos lá. Essa Copa São Paulo vai ser muito importante para o Goiás. Talvez a mais importante até agora. O Agnello Gonçalves, diretor de futebol, e o Zé Ricardo, que foi contratado para ser técnico, eles deixaram bem claro que eles vão querer dar oportunidades para quem se destacar nessa Copa São Paulo. Isso porque o Goiás está atrasado em relação a outros times na preparação do elenco e também na busca por reforços no mercado. Quem assistiu o meu react da entrevista do Agnello e do Zé Ricardo já está sabendo disso. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card para assistir depois. Ou seja, o plano do Goiás é olhar para a base com mais carinho e também abrir mais portas para esses jogadores, coisa que não aconteceu em 2023. O Armando Evangelista, que era o técnico do clube no ano passado, não era um treinador que costumava dar a oportunidade para esses jogadores da base. Inclusive, ele era muito criticado por isso. O Zé Ricardo já tem um estilo diferente, ele já trabalhou em categorias de base e gosta de dar chances para esse tipo de jogador. A única preocupação com o Zé Ricardo é porque ele não tem bons números como treinador de time profissional, mas enfim, ele tem essa chance agora de tentar mudar isso pelo Goiás. O Agnello também é um cara que gosta de olhar para a base, inclusive já trabalhou como diretor de base em outros clubes. Essa era a função dele no Fortaleza, o último clube em que ele trabalhou. Enfim, os dois foram contratados pensando nisso, inclusive tá aí uma foto dos dois observando um treino do Sub-20 do Goiás em preparação para a Copinha. Então vale a pena você acompanhar essa Copinha para você ficar ciente de quem está se destacando, quem é que pode ganhar uma oportunidade no profissional. Inclusive teve 6 jogadores que não vão jogar a Copa São Paulo nesse ano porque eles já estão convocados para treinar com o time profissional na reapresentação no dia 6 de janeiro. Com eles o goleiro Ezequiel, o zagueiro Mina, os volantes Simeone e Lustosa e os atacantes Pedrinho e Denzel. Outro bom motivo para você acompanhar a Copinha é porque é um campeonato que é alcançável para o Goiás. É alcançável, mas não significa que seja fácil. Tem muito time que tem uma base muito melhor que a do Goiás, muito mais desenvolvida, como o Flamengo, Santos, Corinthians, o São Paulo. Só que uma competição de mata-mata, tudo pode acontecer. Então se o time encaixar a marcação, tiver um dia bom, ele consegue passar por esses times. A Copinha é muito imprevisível, já teve anos em que o Goiás foi muito bem e teve anos em que o Goiás foi muito mal. Só que a gente sempre espera que o Goiás seja uma surpresa. O Goiás caiu no grupo 27, com sede na cidade de Suzano, no interior de São Paulo, é claro. E os adversários são Madureira, Portuguesa e União Suzano, que é o time da cidade. Em questão de nome, Goiás e Portuguesa são os favoritos para avançar de fase. Só que é um grupo que você não pode ter nenhum vacilo ali. União Suzano é o time da casa e pode usar isso ao seu favor. A gente já viu vários casos de times assim pequenos que não tem tanto nome, mas por jogar em casa, por jogar ali na sua cidade, acabavam conseguindo surpreender e avançar de fase. E o Madureira, eu ouvi falar que tem um bom time, então é uma equipe que vai estar correndo por fora naquele grupo para tentar se classificar também. Vamos falar dos jogadores que o Goiás convocou para a Copinha de 2024. Goleiros Catula e Murilo. Lateral direito, Diego Caito e Felipe Prado. Lateral esquerdo, Xavier e Júlio. Zagueiros, Nolasco, Mandovani e Anthony. Volantes, Fonseca, Luigi, Moraes, Guilherme. Meias, Larson, Moroni e Thiaguinho. E atacantes, Luizinho, Alejandro, Huascar, acho que é assim que se pronuncia esse nome, né? Serri, Muniz e Vitor Hugo. Desses citados eu conheço o Catula, o Diego Caito, o Xavier, o Nolasco, o Muniz e o Alejandro. São bons jogadores, inclusive. O treinador do Goiás na Copa São Paulo será o Paulo Henrique, que era auxiliar do Mário Henrique. Inclusive o Mário vai ficar como auxiliar permanente do time profissional agora. A base do Goiás está sendo gerida pelo Eduardo Pinheiro e que para mim está fazendo um ótimo trabalho. E os resultados falam por si só. Na temporada passada o Goiás conseguiu chegar na semifinal da Copinha e venceu o Campeonato Goiano
brilhando em todas as categorias que disputou. Isso é um reflexo de um bom trabalho, mas toda vez que o Eduardo é elogiado, aparece alguém e fala: "Quem que ele revelou? Cadê as revelações do Eduardo Pinheiro?" De verdade, esse é um dos argumentos mais sem sentido que eu já ouvi, porque essa pessoa que fala isso, primeiro, ela não sabe nem o que significa a palavra revelar e ela não sabe o que faz um gestor de base. O gestor de base não revela jogador. Quem revela jogador é o gestor de futebol profissional e o treinador do time profissional. E a partir do momento em que o Goiás coloca um jogador de base para jogar no profissional pela primeira vez, esse jogador já está sendo revelado pelo clube. No ano passado, no último jogo da Série A contra o América Mineiro, o Goiás colocou 5 jogadores da base para jogar aquela partida. O zagueiro Mina, o lateral Xavier, o volante Simeone e os atacantes Alejandro e Pedrinho. Esses atletas já são revelações do Goiás. Só que eu imagino que quando esse torcedor vem perguntar quem que o Goiás revelou, ele quer dizer quem que o Goiás conseguiu fazer se destacar no futebol. Bom, então deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. O time de 2013 do Goiás, que foi vice-campeão da Copinha, tinha um elenco muito promissor. Para muitos, inclusive, foi a melhor equipe de base que o Goiás já teve na sua história. Mas você sabe quantos jogadores realmente conseguiram vingar, se destacar, jogar em primeira divisão e em outras ligas? O Eric. Só o Eric. Clayton Salles, lateral que jogava muito bem na base naquele ano, se destacou bastante na Copinha, só jogou em clubes pequenos depois do Goiás. Ele jogou na Aparecidense, no Trindade, no América de Morrinhos e o último clube dele foi em 2022 no Itumbiara. Hoje ele está aposentado e aposentou inclusive com 30 anos de idade. Túlio, que era um ótimo volante, também não vingou. Ele se aposentou em 2020 e ele só passou por clubes pequenos depois do Goiás. Ele jogou no São Bernardo, no Grêmio Anápolis, no URT. O Jarlan também era um atacante promissor, chegou a jogar no profissional do Goiás. Só que depois que ele saiu do clube, ele só jogou em clubes pequenos. Ele jogou no Uberlândia, na Aparecidense, na Patrocinense e aposentou na Jataiense em 2022, com 29 anos. O Lineker, que era um meia que todo mundo apostava, todo mundo dizia que ia ser um craque, que ele chegou a jogar na seleção brasileira de base, ele se aposentou em 2018. Daquele time, quem ainda continua jogando pelo menos em algumas ligas razoáveis é o goleiro Paulinho, o volante Rodrigo e o lateral Mário Sérgio. O Paulo tá jogando no Volta Redonda, o Rodrigo tá no Botafogo da Paraíba e o Mário Sérgio foi contratado recentemente pelo Avaí. Eles não vingaram, mas pelo menos eles conseguiram espaço ali para jogar uma Série C ou, com muita sorte, uma Série B, como é o caso do Mário Sérgio. O único que vingou mesmo foi o Eric, que depois que saiu daqui ele foi jogar no Palmeiras, foi jogar no Botafogo e aí agora tá no Japão já há alguns anos. Inclusive ele foi comprado recentemente por um clube de lá. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil um jogador ser a revelação, como muitos gostam de dizer. Depende de muitos fatores, depende do psicológico do atleta, depende se ele tem um bom empresário, depende se ele teve de poucas lesões enquanto ele jogava. Então o torcedor precisa entender que o futebol não é para todo mundo. Virar um jogador de futebol é muito difícil. Virar um jogador de futebol de sucesso é mais difícil ainda. E isso não depende do gestor de base, depende muito mais do jogador. E as críticas que fazem ao Eduardo são simplesmente por ele ser um Pinheiro. E isso é uma burrice, porque um sobrenome não pode apagar um bom trabalho que ele está fazendo. Só que o trabalho do Paulo Rogério e do Edminho foi tão prejudicial para o Goiás no último ano que inclusive apagou o brilho do trabalho do Eduardo aos olhos da torcida, justamente por eles terem o mesmo sobrenome. E galera, não me leve a mal, as críticas aos Pinheiros são muito válidas. Você não vai achar nenhuma página que critica tanto os Pinheiros como eu critico. Só que todas as minhas críticas têm embasamento. E se o trabalho do Eduardo é bom, vocês não vão me ver criticando ele só por causa do sobrenome. Eu não vou jogar tudo na mesma caixinha. Se eu fizer isso, a minha crítica vira uma ideologia. E ideologia é pra gente cega, é pra gente que gosta de se alimentar de ódio e que ignora até a realidade. Infelizmente, em momentos de crise, esse tipo de ideologia cresce. E no Goiás não tá sendo diferente. Na torcida do Goiás tem um monte de gente assim, gente que critica só por criticar, gente que parece um papagaio só repetindo coisa superficial. E gostem vocês ou não, eu não vou ser assim. Boa sorte pro Goiás da Copa São Paulo, eu espero que a gente possa ir muito longe nessa competição e quem sabe até sonhar com um título. Todo o sucesso do mundo para esses garotos e tomara que eles tenham muito potencial para chegar no time profissional do Goiás. Para ter uma cobertura completa do Verdão na Copinha e também nas outras competições, se inscreve aqui no canal e também segue a gente nas redes sociais que a gente vai estar postando tudo por lá. Inclusive esse mês de janeiro vai ser bastante movimentado e vai ter muita novidade por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até a próxima.